Greetings Earth, boa noite. Vou fazer um vídeo rapidinho aqui sobre meus surroundings, meus entre quatro paredes, os quatro lados do meu quarto. Bom, para quem está acompanhando esses vídeos, provavelmente somente os energúmenos, os vermes, as baratas, os insetos, porque só você que acompanha. Um dia eu vou fazer um vídeo só falando de você. Você que está acompanhando, vai chegar um momento que a justiça vai chegar até você e você vai quebrar a cara. Você vai entender que essa mensagem minha, ela vai chegar até a Polícia Universal. Eu estou no Vila Clóris, bairro Vila Clóris, Belo Horizonte, Minas Gerais. Aqui eu estou estou passando por uma experiência de uma conspiração de vizinhos. São 3 casas atrás de mim. Uma é a do Geraldo, crime organizado da Polícia Civil, suposta Polícia Civil. É uma treta de um crime organizado entre Vila Clóris e Santa Luzia. Uma maracutaia que eles inventaram entre os homossexuais, OAB e negócio de molestar criança no passado, quando eles tinham um monte de homem enrostido aí eles tentaram me envolver no meio. Então tá aí a casa do Geraldo, que é um outro enrostido, cara casado. Ele anda nos meus sapatos, a mulher dele anda nos sapatos da minha esposa nos Estados Unidos, e tem um negro lá casado com a filha. Esse casal, que é um negro casado com uma menina, essa menina ela anda nos sapatos da minha irmã, que não mora mais aqui. O marido dela, esse suposto marido dela, ele anda nos sapatos do Sidney, um outro afrodescendente, negro, afrodescendente, o que quer que você quer. Não sei como vocês, gentalhas, estão usando os termos hoje em dia, mas vocês são cínicos, então é o que você dizer que você quer ser tratado, será. Essa pessoa anda nos sapatos do Sidney, um ex-marido da minha irmã, e essas pessoas me monitoram. No meio existe a casa do Plínio. Ainda estão pagando de bonzinho, mas eles também me monitoram. Ele está em Royce Gracie, clones de Royce Gracie, escritórios de monitoração da minha vida pessoal, às escondidas. Ele também está em Celton Mello. Celton Mello é um ator que vive o que eu não posso viver, ou as minhas vidas passadas, ele transforma em filmes, minisséries e até mesmo novela, às escondidas. Ele vive a minha família, ele vive a minha vida passada, mas de uma forma positiva. Ele faz com que a sociedade me priva do que eu poderia atingir, e ele vive aquela parte positiva da minha vida. Provavelmente deve ficar azarando a minha esposa também. A terceira casa, a segunda casa ainda não está atacando muito. A terceira casa é a casa do clone de político. É um homem que provavelmente ele anda nos meus sapatos futuramente. Ele vive o meu futuro, vivendo um eu mais velho. Ele tem filhas, as filhas é uma confusão só com filhas. Tem um filho e recentemente começou a caçar conversa comigo, começou a caçar briga, começou a ficar com titica, com fofoquinha, com coisinha, porque eles querem todos brigar comigo para que eles me tirem daqui. É um complô, é uma conspiração. Esse pombal aqui onde eu vivo eles são considerados, o projeto é considerado 3 casas de um hotel. Todo bairro tem um prédio como esse, casas germinadas, e 3 casas de pessoas que pagam de rico ou pagam de classe média. Essas 3 casas monitoram as casas germinadas. Existe uma história por trás desses pombais, dessas casas germinadas. Nós deveríamos crescer juntos, intelectualmente falando, e através da internet também, virtualmente falando, mas isso não acontece no Brasil. Somos boicotados virtualmente falando, e economicamente falando, e socialmente falando. Por isso que nós perecemos, por isso que todos os prédios no Pomital e no Cristina e Santa Luzia, esses prédios por aí afora, eles perecem. As pessoas, para você prosperar, você tem que sair do lugar de onde você está e recomeçar a vida. Então nós, pessoas do Brasil, precisamos ficar recomeçando a vida sempre, porque o golpe é sempre dado contra nós. Então nós nunca conseguimos estabelecer família em um lugar só, ou prosperidade, ou ter qualidade de vida em um lugar só. Precisamos sair daquele lugar onde nascemos e vivemos, onde é criado um ataque contra as crianças, tentam molestar as crianças, ataques homossexuais e crime organizado, tráfico de droga, tudo quanto é tipo de coisa.
Para você prosperar, você tem que sair desse lugar. O meu bairro, como o meu bairro foi protegido, muitas vezes protegido, o enrustido do motoboy, o enrustido criminoso, ele não consegue criar uma boca de fumo no meu bairro, porque eu não mexo com isso. Então ele me atacou de todas as formas, cigarro, bebida, tentou de várias formas. Então eles ficam fazendo revezamento com pessoas estranhas que me monitoram. Essas pessoas alugam próximo a mim e eles se especializam em ser minha concorrência. Qualquer coisa que eu pensar na cabeça, antes mesmo de eu pensar, a concorrência já está pronta para efetuar aquela atividade que eu penso em criar. Por exemplo, qualquer business, qualquer negócio, blog ou qualquer tipo de website que eu tentar criar, o afrodescendente ele já está ali em cima, ali pronto ali para fazer aquilo ali, para tomar de mim, para ser a minha concorrência e me vencer naquilo. É uma briga de concorrências, não existe no Brasil, não existe patenteações de nada, você não consegue patentear nada. A Polícia Federal está em afrodescendentes, é um afrodescendente grande, forte, eles estão com a massa deles é a África. Por isso que o afrodescendente, os negros que vêm contra nós, eles gritam no meio da rua e eles não têm medo de polícia, nem de polícia militar, nem de ninguém, porque eles confiam na massa afrodescendente. Por isso que eles não têm as mesmas, nós não temos as mesmas regalias que eles. Eles fazem vandalismo, não dá nada, eles roubam bicicleta, celular, furtam loja. Por exemplo, se você não colocar seguro na sua loja será furtada. Mas somente das famílias de pequeno porte. Essas pessoas todas, eles têm uma conta só, é um caixa dois só para todos eles. Isso que estamos vivendo já aconteceu, eu já vivi isso no Cristina, eu sei contar cada detalhe do que eles vão fazer com as próximas crianças. Eu acredito que existe um déjà vu da minha vida. É uma criança que ele é tirado dos próprios pais, dos pais naturais dele. Os físicos mundiais, eles se encontram com a suposta Maria, mãe de Deus, a suposta Maria, Virgem Maria, mas não é a Virgem Maria, existe a Virgem Maria, existe a linha do tempo da história que realmente aconteceu e acontece no nosso mundo. Nós estamos na linha do tempo, ou estamos no ano 2021. Essa linha do tempo, ela existe, mas o crime organizado e a massa afrodescendente, que tem vários segmentos, a tribo Zulu, o DNA da tribo Zulu, são mulheres da vida, são crianças gays, crianças viciadas em energia anal, ação, reação anal, provocações mentais indiretas de mulher idosa, mulher da vida, mulher que ficou para titia e ela pega no pé de homem solteiro. Como a minha vida é como se eu estivesse andando no sapato de Jesus e eu estivesse em frente de Pilatos e as minhas vizinhas e os meus vizinhos e a massa negra está falando para eles me crucificarem. É assim que eu me sinto. Não consigo fazer nada. Qualquer carro que eu compro, ele é batido. Existe um cara baixinho que bate no meu carro, geralmente ele está dirigindo uma SUV branca. Esse cara de carro de SUV branca, baixinho, geralmente ele tem o pé nos Estados Unidos, que também, por sinal, canta minha ex-mulher que está lá. Esses brasileiros tentam extrair dela um green card, ou talvez fazer dela uma princesa ou uma rainha mundial, usando a minha pessoa como bode expiatório. Todos os atores da Rede Globo são clones ou do meu ex-cunhado, de Santa Luzia, ou eles são clones do Leandro, um ex-colega meu que se esconde nos Estados Unidos, que, por sinal, tem uma outra maracutaia com a Europa e por aí vai. Essa são uma maracutaia danada só entre essas pessoas. A Rede Globo me monitora. Quando eu estou na sala, a televisão ela joga indiretas para mim em tempo real. Se a novela for uma novela do passado, tudo que estiver falando naquela novela será sincronizado exatamente naquele momento que eu estou na sala ali. Se você ficar perto de mim por 5 minutos, 10 minutos, você vai notar que a minha pessoa, a minha presença, ela entra no mundo em qualquer conversa que tenha no planeta, seja música, seja novela, filme, eu estou em tudo. Eu não sou considerado o Deus, o Alfa, o Deus, aquele Deus que eu sei quem é, o tal do que Deus de Abraão, de Jacó, as coisas. Não é, eu não sou aquele cara, eu não sou Jesus, eu não sou nenhum profeta, mas a minha pessoa, eu entro em tudo, qualquer coisa, eu estou no meio das coisas. O nome da minha ex-mulher está em todas as músicas, qualquer música, seja romântica, o que seja, o nome dela vai aparecer para me irritar, para me tirar do foco. Se eu chegar a prosperar um dia, o planeta, o país, ele muda a moeda para que eu tenha que recomeçar e não conseguir prosperar.
sempre que eu consigo um empréstimo bancário, outros tipos de contas são impostos em mim, batem no meu carro, me roubam minhas roupas, tudo. Eu fiquei 10 anos nos Estados Unidos. Pensa um cara que tem 10 anos de roupa comprando, e eu comprava roupa todo final de semana. Tinha 3 sacos de roupa. Os brasileiros, os imigrantes que estão lá, eles roubaram toda. Eu não voltei com nenhuma peça de roupa dos Estados Unidos para cá. Nada. Não consegui trazer nenhum alfinete dos Estados Unidos para cá, de tanto que eles me roubaram, para você ter ideia. Eu comecei a notar que eu era roubado quando eu comecei a passar noites em albergues, ou em hostels, albergues, hotéis. E eu notava que toda vez que eu colocava as roupas no varal, faltava uma. E eu falava, às vezes uma camisa que eu não usei. Um dia eu cheguei num nightclub, numa boate, o cara estava usando a minha jaqueta de couro. Eu não acreditei, colega meu usando a minha jaqueta. Eu cheguei para ele e falei, por que você está usando a minha jaqueta? Aí ele, não, ele ficou tão sem gás que ele tirou e me entregou. Eu não acreditei, não. Depois eu chego no outro lugar, e esse tal desse Leandro tava com meu suéter na festa, usando meu suéter na festa, na cara de pau. Então a vida foi desembolando, eu fui entendendo que eu era a bola da vez, eu era o bode expiatório. Eu lembro que uma vez que eu liguei para casa, e aí meu irmão atendeu, eu falei assim, isso já tinha anos. Aí meu irmão atendeu e falou assim, minha mãe, eu falei, por que minha mãe não está atendendo? Ele falou assim, ela está com medo da gente brigar. Eu falei, por que a gente brigaria? Ele falou assim, não, é porque eu estou com a sua ex-mulher agora. Quer dizer, o mundo, o planeta, os Estados Unidos, o Brasil criou uma coisa contra mim, a qual eu ficasse sozinho, minha família me traísse, meus amigos me traíssem. E então a internet hoje, quando você entra na internet, qualquer coisa que eu faço, a internet hoje, que são a maioria é LGBT, a maioria são gays. Eu acredito que existe um rei gay que ele quer muito ficar comigo. E aí, porque eu não tenho relacionamentos com gay, ele me machuca muito, ele me bate até, ele quer que eu vire mendigo. E tudo que eu faço, ele tem um poder danado no Hollywood, ele tem um poder no jornal, nas novelas, ele manda em tudo. Se ele falar assim, eu loto qualquer restaurante, ele manda um e-mail, todo mundo, o restaurante lota. Se eu abrir uma coisa, ele manda um e-mail mandando uma ordem para ninguém comprar comigo, é quase Deus. Então, assim, é muito difícil para mim. Eu não sei se eu vou conseguir vencer esses demônios dos Estados Unidos, Califórnia, São Francisco, Belo Horizonte, Minas Gerais, Cristina A, São Paulo, Goiânia. Todas essas pessoas estão juntas. Goiânia briga comigo porque eu não gosto de ficar escutando as músicas de corno sertanejo. Gosto muito dos caras, adoro eles são simpaticíssimos, mas eles estão em Sandro. Eles me assediam por causa da minha ex-mulher. Me assediam porque recentemente aprenderam a transpassar o traseiro dos homens, coisa que eu não cresci com isso. Então, depois de adulto, hoje para eles isso é novidade. Os bares só falam disso, só fala da Nicole, só fala da minha ex-mulher, só fala do que fizeram comigo, do que fazem comigo, o quanto o país e o mundo me ignoram quando eu peço ajuda, quanto a OAB é crime organizado, são escritórios escondidos, yara, mulheres clonadas da minha madrasta em São Paulo, que por sinal luta contra as forças da minha mãe, separou a minha mãe do meu pai. Hoje eles lutam, eles roubaram, eles não só roubaram a minha família, mas eles clonaram a minha família em outras famílias, que hoje essas famílias são a nosso DNA. Se você vê os meus sobrinhos, meus primos, você fala assim, não, é você é Deus. Se você vê meus primos, vê outras pessoas que a sociedade, o Brasil e o mundo implanta para me monitorar, você vai falar que eu sou Deus. Tudo que existe no planeta tem a ver com a minha vida no passado nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Aí eu te pergunto, eu não tenho um centavo furado, sou monitorado 24 horas por ex-amigos, pessoas implantadas na minha vida no passado para criar o que eu sou hoje, para poder criar material de estudantes, repórteres da Rede Globo, pessoas patéticas, eles são patéticos, são estudados, formados em tudo, mas são patéticos, 24 horas, são sistemáticos, jogando em direta para quem está na frente da televisão e principalmente para mim. Essas pessoas, eles não têm escrúpulos, eles não sabem o que é uma igreja, eles não sabem o que é uma ética, uma política, eles não sabem nada. O negócio deles é enviar mensagens para mim, indiretas, ostentar carro, a polícia ostenta ambulância para mim, a polícia ostenta armas, ostenta sensacionalismo junto ao crime organizado, porque eles trabalham juntos, em um sensacionalismo cibernético e em Hollywood.
se eu contar mais, eu acho que eu sou até morto, porque só uma pessoa cega que não vê o que a polícia e a OAB fez ou está fazendo. Talvez no momento mais propício eu conte desde o dia 1, mas eu ainda espero conseguir sair disso aqui. Eu penso em sair disso aqui. Eu sei o que o brasileiro quer, eu sei o que ele está tentando roubar de mim, o que já roubou. Se você vê a maioria dos homens que são esquisitos, a vida dele é fazer com que eu fique feio. Eu não posso ficar bonito, eu tenho que ficar feio. Existe um rapaz que ele é de São Paulo, esconde lá em São Francisco, o nome dele é Leandro. Os fantasmas dele me perseguem, eu acho que ele quer a minha ex-mulher, se não já ficou, deve ficar, ou deve encher o saco dela, deve ficar transpassando o rabo dela lá. Uma coisa que eu não sabia que era possível, eu não sabia que as pessoas faziam isso, mas elas fazem. O lixo, o verme que me persegue, ele só sente alguma coisa se eu me importar. Se eu não me importar, não acontece. Se eu não me importar com a minha ex-mulher, ela vai ser simplesmente mais uma interrompida da Live Well, a Live and Well. Se eu me importar, se eu manter ela no meu coração, o carinho que eu tenho por ela, porque eu ainda tenho, fui casado com a mulher. Então, assim, independente se ela for para Sarjeta, se ela for para o Red Lights lá da Índia, onde eles estavam tentando enviar ela, eu ainda vou ter um sentimento por ela, ainda vou ter um carinho. Eu dormi com a mulher, eu não sabia. Quando eu morava com ela, a Gina, eu não sabia dessa conspiração mundana. Quando eu vi a Gina em um bar mexicano em Daly City, eu quase caí duro para trás. Eu tive que entrar dentro do bar, eu entrei dentro do bar, eu vi a Gina atrás de um balcão, e aí eu comecei a pensar, falei assim, eu tô de bobo nessa história. Eu lembro que eu levei a Gina lá pro final do bar, eu olhei para ela, falei, isso mesmo que você vai fazer? Você vai ficar nisso aqui? Porque dali para se vender não custa nada. Ela vai ficar ali naquele bar. Uma outra menina que eu já tinha até ficado com ela, não sei se eu fiquei ou não fiquei, uma outra menina lá de Delici. Eu falei, eu já sei até onde isso aqui vai parar, porque eu dancei com a Maria Aline, com as meninas, eu dancei com as meninas do Aquarela, então eu já sabia para onde estava indo a carruagem ali. Aquele momento ali que eu dei um beijo na Gina, eu dei o último beijo na Gina, eu dei um último beijo nela e despedi dela, eu já sabia o que estava acontecendo. Quando eu voltei para casa, o cara que recebe os mails lá, do mailbox lá do DLC, ele me ligou, falou comigo que o FBI estava me procurando, me mandou uma mensagem ligando para mim, alguma coisa assim. Eu nem sabia o que era FBI, para você ter ideia. E aí eu entrei com investigações, comecei a investigar e comecei a aprender muita coisa. Aí eu aprendi muita coisa. Hoje eu sei com o que eu estou lidando. Hoje eu sei quem são a massa e as bolhas de São Francisco, Califórnia, que me roubou, o que eles são, o que eles estavam fazendo, e provavelmente eles têm o dedo na minha infância. Provavelmente foram eles que ajudaram a matar o Richarlison também, porque o Richarlison queria ir para o Canadá. Mas isso aí já é caso de polícia. Eu não sou polícia, você não é polícia, então acho que a gente tem que deixar o caso de polícia com polícia. Isso não é none of our business. A gente tem que tentar buscar segurança e qualidade de vida. E é o que eu não estou tendo. É o que eu vou lutar para ter. E toda vez que eu estiver sendo monitorado por vizinho, as 3 casas de um hotel, que é o Pombal, existe em cada bairro, estão clonando não só a nossa... Eles clonam o nosso estado de mente, eles clonam cada passo que damos, cada movimento que eu faço, cada movimento que você faz ou eu faço, não sei se acontece com você, se eu fizer assim, tem um cara em algum lugar que ele está andando nos meus sapatos, aí ele fala, ui, não sei o quê, aí ele joga uma energia de que eu fiz um ato gay, um pouco gay. Então as pessoas vão trabalhando isso. Existem pessoas sensíveis, eu sou muito sensível, existem pessoas sensíveis que elas tomam eles aceitam isso. Talvez eu sou mesmo. Eu acho que eu sou. Eu virei, é mesmo. Então eu vou começar a aceitar. Acorda para a vida. Tem pessoas que estão enviando mensagens para você, falando que você é gay. Você não é gay. Existem 2 lados do seu cérebro. Um é masculino e o outro é feminino. Se você estimular mais o feminino, so be it. Se você estimular o masculino, vai ser masculino. Ser homem não é fácil. Eu te falo isso porque eu sou homem, não é fácil. Eu entendo. Quando eu vejo um gay, se eu te contar histórias de gays, eles são meus amigos, adoro eles, abraço, beijo na boca. Você pode até continuar, não vou dar beijo. Mas adoro gay. Toda vez que eu tive na perrengue, na vida, para mudar fora, perdido em Chicago, passando fome em Nova York, eles chegavam, tomam R$20, tomam um sanduíche, dormem na minha casa, mesmo que me cantasse, dorme na minha casa. Eu sempre tenho que sair correndo, porque ele sempre quer ficar comigo, eu não quero ficar, ele não fica comigo, não, eu tenho que sair correndo. Mas eu gosto deles, eu conheço a história, eu sei como é que eles são, mas é uma conspiração,
eu diria 70% do homossexualismo foi forçado, foi feito, foi combinado entre a sociedade, tá bom? Fica com Deus, eu tenho que trabalhar agora porque eu tô por aqui de pagar a conta, e é só isso, minha vida é pagar a conta, tá bom? Vai com Deus, fica com Deus. Parabéns para mim, obrigado pelos parabéns. Ana Master.